Hoje o nosso quadro vai explicar como é que funciona o Renegocia, um programa do governo federal para renegociação de dívidas. A gente vai conversar ao vivo com o repórter Lucas Trevisan, que está com a educadora financeira explicando, como ter acesso a esse programa. Oi, Márcio, é um assunto muito pertinente, que está presente na família dos brasileiros, dos paraenses, logicamente, que também está. É sobre dívidas, Recentemente o governo federal lançou o programa Desenrola, que é um programa destinado à negociação de dívidas das pessoas que estão com algum tipo de débito, principalmente em questões bancárias, nessa faixa 2, agora recentemente, passando ali a segunda quinzena de julho, abriu a faixa 2 do programa Desenrola, que é destinada às pessoas aí que têm interesse em negociar suas dívidas, principalmente com os bancos. Bom, para falar um pouquinho mais sobre esse programa e também de que forma as pessoas devem fazer para não se endividar ainda mais, eu vou conversar agora com a educadora financeira Sandy Sena, que está aqui com a gente. Muito bom dia, obrigado por sua participação aqui no Bom Dia Pará. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre quais são os caminhos que a pessoa deve seguir para conseguir negociar esses débitos por parte desse programa e quais são os critérios dessa faixa 2? Por que ela é diferente da primeira faixa? Bom dia, Lucas. Bom dia a todos. Bom, o programa, Desenrola Brasil, ele começou, eles anteciparam, então a faixa 2 começou 17 de julho. E quais são os critérios para você fazer parte dessa faixa 2? Você precisa de receber a sua receita de 2 salários mínimos até R$20 mil. Então, nesse momento, eles não vão estar usando ainda o aplicativo do projeto, Então, você vai precisar entrar em contato diretamente com os bancos para fazer essa negociação. Então, hoje, eles já começaram, já estão abertos. Então, quem tem também dívidas até R$100, já foi desnegativado dentro do programa. Porém, essas dívidas elas continuam existindo, elas não deixaram de existir e você precisa entrar em contato aí, com as instituições que você tem essa dívida para fazer a negociação. Lembrando que a gente está falando do Desenrola, mas tem também o Renegocia, que foi um programa da Secretaria Nacional do Consumidor, que surgiu uma semana depois que lançaram o Desenrola. O Renegocia tem uma diferença aí, porque ele abrange outras dívidas que não são somente a questão dos bancos, como é o caso da faixa 2 do Desenrola. É importante também que as pessoas que têm outro tipo de dívidas, elas se atentem para esses tipos de abertura, para que elas possam também melhorar a sua situação, doutora? Verdade, Lucas. Então, essa faixa 2 agora, bem como você colocou, ela está focada em dívidas voltadas para bancos, são dívidas bancárias, financiamentos, empréstimos, imóveis. Então, nessa faixa 2, é o momento aí de você aproveitar para estar renegociando. Tem descontos muito bons, até 90% tem instituições aí fornecendo para pagamentos à vista. Então, tem os parcelamentos aí que você consegue a partir de 12 parcelas. Então, a gente já acompanhou aí instituições que estão fazendo até de 60 vezes, 96 vezes. Então, é um momento importante. E aí a gente destaca também a importância da educação financeira, porque é um projeto que você vai estar ali renegociando as suas dívidas, mas você precisa também estar atento que você vai fazer essa renegociação, você vai fazer esses ajustes, mas você precisa honrar esse compromisso para que você não possa adquirir a dívida novamente. A gente, falando um pouquinho sobre essa questão do Desenrola, que tem um critério específico, diz o seguinte, que pessoas com dívidas até R$100, que ainda era daquela faixa 1, dívida até R$100, o nome seria retirado automaticamente do monitoramento de lojas, de empresas. É interessante ressaltar que a dívida continua, e as pessoas precisam se atentar, não relaxarem, achar que aquilo ali foi liquidado de uma vez, Perfeito, Lucas. Então, justamente a partir do início do programa, semana passada, 17 de julho, essas dívidas, as pessoas que têm dívidas até R$100, elas já foram excluídas aí dos órgãos que fazem as restrições, como o Serasa, por exemplo. Então, é importante destacar que a dívida, ela não sumiu. Ela continua lá e você precisa fazer a renegociação e quitar a sua dívida. Nesse momento, ela só foi tirada dos órgãos de restrição.
O que fazer para não ter tanta dívida, né? Muita gente fala que precisa não comprometer 30% do orçamento. Acho que é quase que um mantra, né, para todo mundo que precisa seguir e não se endividar tanto. É por aí mesmo, tem que ter aquela educação financeira em casa, os pais têm que ensinar desde cedo as crianças a valorizarem o dinheiro, porque vão se tornar adultos que não valorizam tanto, aí vão acabar tropeçando lá na frente. É por aí o caminho mesmo, doutora? É isso mesmo, Lucas. Então, hoje a gente já vê algumas instituições financeiras aí falando da educação financeira, trazendo esse impacto para a comunidade, porque quando a gente pensa no Brasil a nível nacional, a gente sabe que nós somos carentes dessa educação financeira. Então, hoje a gente tem esse programa aí, né, trazendo para as pessoas saírem da negatividade, para elas terem novamente aí o seu nome limpo e que elas possam, né, estar fazendo aí seus investimentos. Mas é muito importante, como você bem colocou, a questão de não comprometer toda a renda. Então, se você tem aí uma renda e você comprometer mais de 30% dela, a grande probabilidade de você não conseguir honrar é muito maior. Então, é importante você ter essa educação financeira. E quando a gente fala da parte familiar, né, orçamento familiar, comecem com uma planilha, comecem colocando ali sua receita, a sua despesa, o que está entrando, o que está saindo, para você visualizar. Muitas das vezes, o que as famílias fazem, né? Elas acabam comprando, acabam usando ali cartões de crédito e não visualizando. Então, tenho uma receita X e não sei o quantitativo ali da minha despesa. Então, muitas das vezes ultrapassa esse limite. Dívida todo mundo tem, né, doutora? Mas é bom controlar tudo para que não se torne aquela situação que não dá mais, instável, que não dá para você superar. A gente conversou com a educadora financeira Sandy Sena. Muito obrigado por sua participação aqui no Bom Dia Pará, com esses esclarecimentos muito importantes para o nosso público também que nos acompanha. Devolvo com você, Márcio. Ok, Lucas, obrigado. Daqui a pouco a gente se fala mais ao vivo. Agora, às 7h03, vamos voltar a acompanhar a movimentação em direção